Laís Santomauro, sou da equipe de comunicação da plataforma Conviva e hoje eu estou aqui com a Ana Penido. Muito prazer, Ana, estar aqui com você, diretora do Instituto Inspirare, que integra o Movimento pela Base Nacional Comum Curricular. Hoje a gente vai falar sobre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. A Ana realizou uma série de leituras críticas sobre as competências gerais, também ajudou a desenvolver materiais que ajudam a entender e contextualizar o desenvolvimento dessas competências, tanto nos currículos como nas práticas de sala de aula. O Instituto Inspirar é integrante do Movimento pela Base e colaborou muito para a organização desse vídeo, então agradecemos também por isso. Pessoal que está nos assistindo, por favor, registrem de qual município vocês estão falando e coloquem suas dúvidas para que a gente possa fazer essa conversa a melhor possível e que atenda às necessidades de vocês. A versão para educação infantil e ensino fundamental foi homologada, da Base Nacional Comum Curricular, foi homologada em dezembro de 2017. Até chegar em sala de aula, diversas ações precisam ser feitas, tanto pelas secretarias municipais de educação, estaduais, quanto pelas escolas, quanto pelos professores. Então, temos muito o que discutir, pensar e fazer, né? Então, Ana, você tem tido contato com especialistas, com escolas, com redes, com instituições do terceiro setor. Como que está sendo, na sua visão, o processo de implementação da base? Bom, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui. Eu tenho ido muito a vários municípios falar sobre as competências gerais e o que eu tenho visto nesse momento, as pessoas se organizando, primeiro para compreender melhor o que é a base, para mobilizar, né, toda a rede, para entender que processo é esse de construção curricular a partir desse documento. Então eu tenho visto assim muitas mobilizações, o tal dia D vem acontecendo ainda, não aconteceu num dia único, cada município foi se organizando para fazer esse dia D de mobilização, né, a partir do momento que estava pronto para isso. Mas tenho visto assim muitas discussões, muita abertura, muita gente também receosa de como é que fica agora, como é que a gente vai de fato participar desse processo, e vejo muito movimento aí por parte já dos articuladores estaduais, né, que foram organizados aí pelo MEC, estão recebendo, né, suporte aí do MEC para fazer esse trabalho em cada uma das unidades da federação, buscando esse trabalho mais colaborativo, para que não seja cada um tendo que começar do zero, fazer sozinho, né? Então, como organizar isso para que estados e municípios possam talvez discutir juntos, enriquecer esse processo. Então, nesse momento é o que eu tenho visto, né? Muito mergulho, muita mobilização, a busca da compreensão e começando a organizar como é que vai ser o processo propriamente dito da construção e validação desse currículo por toda a rede, né? E você costuma dizer que uma das maiores inovações da base estão nos capítulos introdutórios, né? E que fala desse olhar para a criança, de uma forma diferente, e da educação integral, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá. Então, uma coisa que eu falo muito para todo mundo com quem eu converso é de realmente olhar com atenção para esse capítulo introdutório. Não pular e já vou aqui pensar no meu componente curricular, já vou pensar aqui nas habilidades, porque esse capítulo introdutório, de fato, ele propõe uma nova concepção de educação. Ela não é necessariamente nova porque a gente já vem falando sobre ela há muito tempo, né? Essa educação que tem como foco o desenvolvimento humano global, né? Realmente o desenvolvimento do estudante não apenas do ponto de vista acadêmico, intelectual, mas nas suas múltiplas dimensões, o desenvolvimento social, né? Dele, a sua relação com o mundo, do desenvolvimento mais emocional,
dele com suas emoções e suas relações, o desenvolvimento físico, essa questão dos estudantes aprenderem a lidar bem com o seu corpo, com o seu bem-estar, com a sua saúde, e também o desenvolvimento cultural, que é essa ideia da gente ir se apropriando também do simbólico, do sensível, do abstrato, que é parte tão integrante do ser humano. Volto a dizer que isso não é necessariamente uma novidade, porque essa ideia de promover um desenvolvimento humano global já está prevista na Constituição Federal de 1988, né? Que a gente leva às vezes um pouco de tempo para implementar nossas boas leis. Então, mas isso também se reflete na LDB, isso se reflete no Plano Nacional de Educação, nas diretrizes curriculares nacionais. Então, é uma concepção que já vem sendo colocada aí em vários marcos legais e que agora, com a base, vira uma lei mesmo que vai influenciar os currículos, né, das redes e os projetos político-pedagógicos das escolas. Certo. E nesse material também estão as 10 competências gerais da base, né? Fala um pouquinho sobre elas. Tá, vamos falar então, começando por essa ideia de competência, né? De onde vem essa questão de competência? Porque há muita confusão de que competência é aquela coisa de educação profissional, de competência para o mercado de trabalho. E na base, esse termo, ele recebe outra concepção, né? A competência aí é entendida como justamente a soma de 4 elementos. O conhecimento, que é a gente saber sobre as coisas, as habilidades, que é a gente saber fazer, a gente saber usar o conhecimento, né? Aplicar o conhecimento, as atitudes, que é essa questão da gente ter aquela energia, né? Aquele comportamento que vai nos levar a usar o conhecimento também, e os valores, que vai diferenciar, né? Os valores, a gente não está falando de valores religiosos ou valores familiares, mas desses valores universais que vão definir como é que a gente vai usar esse conhecimento, essas habilidades e atitudes de uma maneira ética, de uma maneira respeitosa, de uma maneira construtiva, produtiva, que realmente leve, né, essa nova geração, esses estudantes, a construírem, a colaborarem para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, solidária, sustentável, empática, né? Que é realmente esse grande desafio que a gente tem, não só no Brasil, como no mundo. Então, vou te interromper, Ana, e falar a descrição do que está na base sobre competências, que é mais ou menos isso que você falou, mas só para a gente reforçar, né? Então, é a mobilização de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, de que modo essas competências se articulam com o processo de elaboração do currículo, do projeto político-pedagógico e do planejamento do professor? Então, aí a gente vai entender justamente que é nesse momento que a gente vai pensar em competências, ou seja, no desenvolvimento realmente, além de multidimensional, mais amplo do ser humano, do estudante, que a gente vai se remeter às 10 competências gerais. Porque elas vão dizer, olha, aquela habilidade que você vai desenvolver no seu componente de língua portuguesa, ou de educação artística, educação física, ou, enfim, ciências da natureza, seja lá o que for, ele não pode ficar só no conteúdo, não pode ficar só naquilo que é o saber. Ela tem que ser, de fato, uma oportunidade ali pedagógica para você desenvolver também as atitudes, os valores e as habilidades, né? E aí, por isso que a gente vai sempre se remeter às 10 competências gerais. Que assim, o que eu estou fazendo aqui nesse pedaço, nessa habilidade específica do meu componente curricular, está contribuindo para eu de fato desenvolver essas 10 competências gerais nos meus alunos? E aí vale a pena a gente só passar rapidinho por essas 10 competências gerais. Eu tenho falado bastante, mas nunca é demais repetir, quase como um mantra, né?
Então, a gente tem a competência 1, que é justamente do conhecimento, que é essa capacidade dos alunos valorizarem e aplicarem o conhecimento para poder entender a realidade e intervir sobre a realidade e continuar aprendendo a vida toda. A gente tem a segunda, que é do pensamento científico, crítico e criativo, que é essa capacidade mesmo, né, dos estudantes terem essa curiosidade intelectual e serem capazes de investigar, de elaborar hipóteses, de fazer pesquisas, mas sempre com esse senso crítico, com essa capacidade de criar soluções, de criar novidades, né, de criar novas possibilidades. A 3, que é do repertório cultural, que é essa capacidade mesmo deles se apropriarem, como eu falei, do repertório, dos bens culturais, das manifestações culturais e também produzirem arte e cultura para desenvolver esse sentimento de identidade, de pertencimento, de respeito à diversidade. A gente tem a 4, que é da comunicação, que é a gente, nessa capacidade de a gente saber escutar, mas também a gente se expressar em múltiplas plataformas. Agora não adianta ser só a leitura escrita, né? A gente precisa se comunicar também pelas redes sociais, pelas várias mídias que estão disponíveis, também pela cartografia, pelas libras, pela expressão corporal. Então são múltiplas as linguagens. A 5, que é da cultura digital, né? Que é essa importantíssima habilidade para o mundo contemporâneo, de se saber compreender, utilizar e também produzir tecnologia, né? Essa ideia de que eles também vão se apropriar da tecnologia para serem mais protagonistas, para serem mais autores, mas também para compreender como é que esse mundo tecnológico não só funciona, como também impacta na vida da gente e como é que a gente pode usar a tecnologia da melhor maneira possível, né? Para a nossa vida pessoal, cidadã, profissional. Aí a gente tem a 6, que é trabalho, projeto de vida, que eu diria que é uma das competências que tem sido menos, eu vejo menos hoje na base, nos currículos, que é preciso a gente ter muita atenção para com elas. E que tem exemplos muito interessantes, por exemplo, tem várias escolas de tempo integral, que já tem até um componente, né, um horário para trabalhar isso, mas isso pode ser também diluído, não precisa ter um horário para isso, mas é o quê? Essa capacidade dos alunos poderem desenvolver sua possibilidade de planejar, de aspirar, né? O que eu quero para minha vida, como que eu me planejo para isso, como é que eu tenho resiliência, determinação para perseguir os meus objetivos, tanto no âmbito profissional, que também não é educação profissional nesse momento, mas em compreender o mundo do trabalho, entender o que isso tem a ver comigo, como é que eu me preparo para isso do ponto de vista mais amplo, mas também de pensar meu projeto de vida, que também compreende, né, minhas aspirações pessoais, o que eu espero em relação à família, em relação a meu papel na sociedade. Aí a gente tem a 7, que tem a ver com a argumentação, que é essa capacidade deles realmente emitirem opiniões, negociarem regras, conflitos, convivência, né, ali no sentido de confronto de opiniões, mas com base em dados, evidências, fatos, né, que de fato sejam discussões mais consistentes, mais robustas. E aí a gente vai para 8, 9 e 10, que são competências que falam mais dos aspectos que a gente pode chamar de pessoais ou sociais ou socioemocionais, né? Que tem a ver, ou tem muita gente fala de aprender a ser e conviver, né? Que a 8 tem a ver com isso de autoconhecimento e autocuidado, né? Eu com essa capacidade de eu lidar com, me apreciar, me conhecer, saber lidar com minhas emoções. A 9 tem a ver com empatia e colaboração, que é essa minha capacidade de compreender o outro, de ter empatia em relação ao outro, de dialogar, de colaborar mesmo com o outro, para a gente buscar aí um mundo sem preconceitos, né? Um mundo que respeita as diversidades,
e que é solidário. E, por fim, a 10, que tem a ver com responsabilidade e cidadania, que é essa ideia da gente saber tomar decisões e assumir posturas que realmente levem à construção de uma sociedade melhor, né? Que a gente tenha ali um papel mais ativo, mais protagonista na vida social, nas questões de interesse público e coletivo. Então, tudo isso, quer dizer, não é mais a ideia de que eu vou ensinar matemática pela matemática, mas como é que eu ensino a matemática para de fato desenvolver pensamento crítico, lógico, capacidade de resolver problemas, capacidade de entender os números que estão aí pelo mundo, né, as estatísticas, enfim. Estou usando apenas um exemplo da matemática para a gente entender que é isso que a gente sai do conteúdo para uma ideia de competência. Certo, então não é ver o conteúdo ou a disciplina, o componente curricular destacado desse ensino das competências, né, Ana? É incorporar as competências no ensino dos conteúdos. Exatamente. Então, a gente não vai criar ali novas habilidades ou um currículo paralelo para trabalhar essas questões, mas a gente vai integrar, né, o desenvolvimento dessas capacidades, dessas competências na nossa aula normal do nosso componente curricular e, obviamente, em todas as atividades que vão acontecer na escola. Porque o mais importante é assim, não se desenvolve esse tipo de competência apenas com aula expositiva dentro de uma sala de aula. Né? Isso é desenvolvido através, muitas vezes, de um relacionamento professor-aluno, da criação de atividades vivenciais em que os alunos exercitam essas competências na prática, na hora que eles vão usar os conhecimentos mais intelectuais, acadêmicos, cognitivos para intervir na realidade, fazer um projeto ou resolver problemas ali da sua comunidade. Enfim, então essa concepção, ela não muda só como é que a gente escreve os quadrinhos dentro do currículo. Ela vai mudar mesmo o propósito, ela vai mudar as nossas práticas pedagógicas e ela tem que mudar o próprio ambiente da escola para que ele seja realmente favorável, né, ao desenvolvimento dessas outras competências. Certo. Bom, essas 10 competências foram tema de vídeos realizados com a Ana pelo Movimento Pela Base. A gente vai colocar aqui embaixo o link de todos eles, então para vocês quiserem assistir com mais calma, tem bastante detalhes sobre cada um. Ana, você falou sobre essa mudança de olhar, de comportamento, de ação, né? Vamos falar, por favor, mais especificamente para cada público, de que forma que isso deve ser feito, né? Então, como as secretarias municipais de educação devem explorar esses capítulos introdutórios? Então, quando a gente vai falar da rede, né? É super importante que a rede se aproprie dessas concepções e possa, de fato, realizar uma série de diálogos, de discussões, até de oficinas práticas com seus professores, gestores, coordenadores pedagógicos, né, e técnicos, para que essa concepção de educação possa ser compreendida e incorporada. Incorporada, obviamente, não como uma pílula que a gente tem que tomar né, porque alguém disse que era importante, mas como algo que é, de fato, incorporado organicamente, né, como uma concepção de educação que faz sentido para todo mundo. E muito importante desse mergulho nas competências gerais para se entender quais são as nuances que estão por trás de cada um daqueles parágrafos que estão no capítulo introdutório. Então, são parágrafos longos e que tem várias ideias ali, então é preciso realmente fracionar e ir compreendendo cada uma dessas questões. E aí, por isso, a gente desenvolveu também no âmbito do Movimento Pela Base, um documento, né, chamado Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais, que também fica aí à disposição apenas a título de suporte para a compreensão de todas as nuances, como eu falei, que tem em cada competência dessa. Tá? Então a gente falou da Secretaria Municipal, né, ou enfim, das secretarias, e pensando então agora sobre as escolas, né, como que as escolas devem estar organizadas para que essas competências também sejam exploradas
fora de sala de aula, nos momentos de pátio, de alimentação, entrada e saída dos estudantes, as reuniões com as famílias. Por isso que é muito importante essa conversa sobre o projeto político-pedagógico, né? Porque é lá no projeto político-pedagógico que vai se falar não só do que aprender, mas do como, né? Como se dará essa aprendizagem, esse desenvolvimento integral no âmbito da escola, quais os papéis de todos os atores da comunidade escolar nesse processo. E aí é importante aproveitar esse momento como um momento de reflexão mesmo, né? Eu acho que não há dúvidas, eu não tenho visto muita divergência em relação a queremos sim formar o ser humano, né? Os nossos estudantes em todos esses âmbitos. Agora, como é que a gente faz isso? Já tem muita coisa acontecendo e é importante muito, assim, bem cuidadosamente as escolas mapearem o que os professores já estão fazendo, o que a própria escola, né, em termos da coordenação pedagógica da gestão já está fazendo, que pode ser potencializado e incorporado de forma mais intencional, tanto no projeto político-pedagógico quanto no dia a dia da escola, né? Para que essas oportunidades sejam criadas também, assim, com foco, né? Não é muita coisa dessa acontece assim, porque um professor tem uma sensibilidade, um interesse a mais, ou porque aconteceu alguma coisa que gerou essa necessidade na escola, mas vamos fazer isso de forma mais intencional, vamos levar isso mais assim a ferro e fogo mesmo, de que no final o que importa não é só passar lá na prova, de que o que importa é de fato preparar os estudantes para a vida. Então não precisa jogar tudo fora, né, do que está sendo feito, criar tudo de novo, né? Às vezes é esse olhar para dentro que enxerga momentos valiosos, né? Vamos valorizar o que já tem de bom na escola, que já está sendo feito, porque isso também, além de ajudar, né, na própria autoconfiança da comunidade escolar, de que a gente já faz muitas coisas, então não é tão difícil ou não é tão longe da nossa realidade, mas também ajuda aí a criar mesmo um repertório de atividades que vão sendo organizadas e compartilhadas, né, para inspirar outros que às vezes ainda não estão fazendo com tanta contundência. Certo. E pensando no papel do professor, né, a gente falou um pouquinho disso, mas como que ele, né, na sala de aula dele, que vai lecionar para determinado componente curricular, para determinada etapa, como que também ele incorpora essas competências gerais? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu vou fazer conversa, né, com as redes, que mas às vezes eu nem tenho essa competência, como é que eu posso desenvolver no meu aluno? Esse é um desafio e ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Eu acho que assim, falando para vocês aí que são educadores, né, o quanto que às vezes até para ser educador, até para a gente dar conta dos desafios pessoais que a gente tem, o quanto nos falta, né? O quanto nos falta ter tido a oportunidade de desenvolver essas competências quando a gente estava na escola, quando a gente era mais novo. Mas nunca é tarde, né? E a gente precisa aproveitar os processos de formação continuada para, de fato, fazer vivências com esses professores que sejam de desenvolvimento profissional, mas também de desenvolvimento pessoal, que eles também possam desenvolver mais seu pensamento crítico, sua criatividade, sua empatia, sua capacidade de colaboração, porque a gente sabe que muitas dessas competências são ensinadas pelo exemplo, né? Pela atitude do professor em sala de aula e pela sensibilidade dele, né? Pelas relações que ele vai estabelecendo com os alunos, que essas competências são desenvolvidas. Então, empatia, por exemplo, um professor que não é empático, como é que pode ensinar empatia? Que não é colaborativo, como é que ele pode ensinar a colaboração? Né? Que não pensa sobre si, né? Não faz também essa consciência, autoconhecimento, autoconsciência, como é que ele pode dar essa orientação para o seu aluno. Então, a gente tem uma oportunidade de exercitar tudo isso, e eu acho que tem também uma questão que eu falo sempre: vocês são um time na escola, né? Vocês são uma equipe, então se alguém tem mais habilidade com uma dessas competências, talvez essa pessoa possa aprofundar mais com os alunos.
e possa, inclusive, ajudar mais os seus colegas a fazerem isso, né? Principalmente nos anos finais, que são vários professores ali trabalhando, é possível dividir essa responsabilidade, né? Não precisa todos os professores trabalharem todas as competências, mas mesmo nos anos iniciais, quando a gente tem um professor de educação física, de educação artística, a gente tem outros professores ali para ajudar nas atividades também, nos colegas, os pares, e na educação infantil a mesma coisa, né? Então, mesmo que ainda não tenha, o próprio professor tem que começar e aos poucos também vai se desenvolvendo também, né, Ana? E encarar isso como uma oportunidade, volto a dizer, né? Acho que isso vai ser grandioso, vai ser enriquecedor para todo mundo. Joia. E para os alunos, qual que é o impacto do aprendizado orientado por competências? Então, é importantíssimo também que eles compreendam tudo isso, né? Se a gente fala dos mais velhos, né, os adolescentes, é importante conversar sobre isso. Quando a gente fala até da competência 1 do conhecimento, a gente fala muito da metacognição, que é essa possibilidade da gente discutir com os alunos o que eles estão aprendendo, por que eles estão aprendendo isso, como que eles podem aprender essas coisas melhor. Fazer esse diálogo com eles e não se sentir constrangido de dizer, não, eu já sei e eu vou aqui ensinar os alunos e eles não precisam saber dos bastidores da coisa, né? Mas com os pequenininhos também, sabe? Com os pequenininhos também, conversar com eles sobre essas questões e ir ajudando eles até a darem nomes a essas competências, né? Então, olha, nós estamos aqui falando de como é que a gente se relaciona melhor com o colega, né? E aí vamos ajudando eles a compreenderem os porquês de cada uma das atividades que a gente vai ofertando, para que eles vejam sentido, né? Para que eles compreendam também qual é a nossa intenção com aquilo e eles possam também estar abertos e colaborar com o próprio processo de desenvolvimento deles. E você tem algum exemplo de trabalho que tem sido realizado para incorporar essas competências no currículo, na prática? Olha, tem muitas redes que já começaram até por trabalhar com escolas de tempo integral que tem essa conotação do desenvolvimento integral, que já conseguiram promover muitas atividades, né? Muitas práticas pedagógicas mais inovadoras, focadas aí no desenvolvimento integral. Mas eu tô assim muito fresco na cabeça, porque eu tive lá no município de Ponta Grossa, no Paraná, e a gente bateu ali um papo, mas eu trazendo, né, o conteúdo aí dessas competências gerais, dessas inovações do capítulo introdutório, e na época eu fiquei até assim, poxa, será que, né, teve pouca interação ali no dia da palestra mesmo? Mas depois a gente tem conversado muito pelo Facebook, né? As professoras, as técnicas lá da ACEMED, e elas me mandaram mais recentemente um vídeo, uma graça, delas estudando as 10 competências gerais, né? O grupo de trabalho ali responsável por discutir o currículo na rede, e elas fizeram uma paródia com aquela música do peixe, como pode o peixe viver fora da água fria, né? E elas fizeram com todas as 10 competências justamente para ajudar a que elas próprias pudessem compreender e ajudar também os professores e a rede a compreender as 10 competências de uma maneira lúdica, fácil, simples, para a gente ir desmistificando. Então eu queria sugerir a vocês que dessem uma olhada no videozinho de Ponta Grossa, que é bem inspirador. Bacana. Tem também na área de experiências do Conviva alguns relatos de municípios que contam de que forma têm estudado a base junto com os seus professores ou dentro da secretaria. Acho que tem muito movimento, né, Ana? E quem ainda não conseguiu começar esse estudo? Quais os primeiros passos? Então, eu diria que, primeiro, se vocês puderem ler com atenção, né, esse capítulo introdutório, inclusive fazendo observações e até discussões de pedaços deles. Se vocês puderem acessar esses materiais que a gente vem produzindo e disponibilizando, não só o Movimento pela Base, mas outros atores aí, para vocês também terem subsídios e referências para um aprofundamento maior nisso.
e que vocês possam começar mesmo a mobilizar a comunidade escolar para essa discussão, né? Buscando aí, como eu falei, a tal da intencionalidade, né? Trazendo, às vezes a gente pode começar pelos professores que já estão fazendo trabalhos dessa natureza, para eles também relatarem como é que tem sido isso, como é que tem sido incorporar isso no currículo, como é que tem sido incorporar na prática pedagógica, alguns gestores escolares que podem contar também como é que eles têm trazido isso para a gestão da escola, para o ambiente da escola, porque é isso, já tem, eu acho que mapear aí o que já está acontecendo vai ajudar a dar materialidade. Porque, por exemplo, eu vou falando, dando exemplos, mas nada como alguém da própria rede e contar como é que já está fazendo isso, que isso não é um bicho de 7 cabeças, que dá para fazer, que não é algo que exija um investimento fortíssimo em infraestrutura, que precisa ter muitos recursos para isso. O grande recurso que a gente precisa para isso, de fato, é o professor. Por isso, se ele não tiver engajado, se ele não tiver apropriado, se ele não ajudar a construir esse negócio junto com a rede, não vai acontecer. Né? Então, por isso que eu falo assim, esse é o momento realmente do engajamento, minha gente. Vamos trazer todo mundo para o barco, porque não vai adiantar a rede sair na frente, correndo com tudo isso mas chegar sozinha no ponto que a gente quer chegar, né? Porque aí, na hora da implementação, a gente não tira do papel. Uhum. Agora, em maio, a gente fez, pelo Conviva, uma videoconferência sobre educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, e com a Carolina Velho, que é coordenadora da educação infantil no MEC. E ela ressaltou como é importante que as competências sejam trabalhadas ao longo de toda a escolaridade, desde a educação infantil, mas em toda a educação básica. Como que isso deve ser feito ao longo dos anos? Então, nesse documento que a gente fez até dimensões de desenvolvimento das competências gerais, a gente vai dando uma ideia, são apenas sugestões, tá, gente? Mas assim, do que seria o desenvolvimento dessas competências da educação infantil até o 3º ano, que é quando eles ainda estão na infância, depois do 3º ao 6º, quando eles vão entrando ali na pré-adolescência, depois do 6º ao 9º, quando eles estão na adolescência, e depois até o ensino médio, quando eles vão entrando ali na juventude, né? Entendendo que essas competências também estão muito atreladas ao desenvolvimento humano nas suas etapas naturais ali, né? Mas é importantíssimo, por exemplo, a gente entender a conexão dessas competências gerais com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Eles estão todos lá. A gente até fez um deparo assim, né? O que tem num são as mesmas coisas, só que vinculadas ali à realidade da primeira infância, né? Então, inclusive na educação infantil dá para fazer isso de uma maneira até muito mais bacana, né? Através do brincar, dos jogos, todos os eixos ali dos campos de experimentação, dá pra gente fazer muita coisa do desenvolvimento de todas essas 10 competências, até, obviamente, o nível de desenvolvimento que a educação infantil aborda. Aí, nos anos iniciais, a gente já vai tendo que fazer um exercício maior de articulação com o processo todo da alfabetização, do letramento, numeramento, né? Das primeiras descobertas das ciências, tanto as naturais quanto as ciências humanas ali. Então, é importante ir começando a fazer esse exercício do o que casa com o que, né? Onde que a gente pode trabalhar melhor cada uma dessas competências, em que atrelado aqui componente curricular. E quando a gente vai para os anos finais, aí um exercício maior ainda, principalmente de ajudar os meninos a irem vivenciando, exercitando isso, colocando mesmo esse conhecimento todo na prática. A gente sabe que os anos finais a gente tem um desafio imenso de engajamento, né? Quando os meninos começam a nascer para o mundo vai ficando muito interessante e vai competindo com a escola que vai ficando menos interessante, né?
E a gente tem ouvido muito os adolescentes dizerem que as aulas são chatas, de que a escola não oferece nenhum vínculo com a realidade deles, que tem tecnologia, que tem música, que tem arte, que tem, enfim, uma série de outras vivências. Então, é muito importante que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão para pensar no que é também uma escola para adolescentes, né? E para adolescentes do século XXI. Não adianta a gente fazer a escola que a gente fazia, que já era um pouquinho, já tá pra gente, mas continuar fazendo isso nesse momento em que o mundo mudou e que os meninos também mudaram muito, né? Esse documento que você falou, né, das competências ao longo da escolaridade, também essa videoconferência que eu citei, estão também aqui nos comentários desse vídeo e também na plataforma Conviva em 2 reportagens que a gente fez procurando reunir esses links de interesse, de aprofundamento sobre a base em diferentes aspectos. Bom, é possível que exista muita ou alguma resistência para a incorporação das competências pelos professores. De que forma que você acredita que as secretarias poderiam lidar com isso para que o resultado seja mais positivo? Pergunta difícil essa, né? Mas eu acho que assim, primeiro a gente sabe que resistências virão, nada é unânime nessa vida, então a gente realmente tem que se preparar de como é que a gente convence, né? Mas eu acho que assim, o que eu tenho procurado mostrar eu tenho feito muito um paralelo das competências com os nossos desafios enquanto brasileiros, enquanto humanidade, né? Quanto que, por exemplo, hoje a gente tem dificuldade de entendimento, toda essa polarização, inclusive esses conflitos em redes sociais, nos mais diversos ambientes, e quanto à comunicação que vai ajudar no entendimento mútuo, como a argumentação, que vai ajudar as pessoas a, de fato, defenderem suas opiniões com mais respeito, com mais consistência, como isso pode ajudar. A mesma coisa como a gente tem tido, né, um mundo que as pessoas estão aí com esses conflitos todos éticos, né, conflitos relacionados à democracia, à cidadania, como que a gente precisa desenvolver lá na competência 10, né, como a gente precisa desenvolver na competência 9, essa questão do respeito à diversidade, o não preconceito, a responsabilidade que a gente tem em relação a construir um mundo diferente, né, e por aí vai. Eu acho que essa acho que com relação a esses desafios, não tem muito como contestar, porque nós realmente estamos vivendo todos na pele o que é a gente ter, enquanto nossa geração, não ter sido preparada para construir um mundo em que a gente gostaria de viver, né? E o quanto que depende também, e principalmente da educação, a formação de uma geração que seja capaz de construir esse mundo que a gente sonha, com o qual a gente sonha. Ele não vai ser construído pelos políticos em Brasília, ele não vai ser construído por entidades outras que a gente, né, pode até recorrer a elas, mas se a gente não fizer a nossa parte, não tem entidade que faça parte nenhuma. Então, assim, esse desafio mesmo de que somos nós os responsáveis pela construção da nossa sociedade, somos nós os responsáveis pela construção do nosso futuro, e a gente precisa preparar as pessoas para isso, né? Agora, obviamente, gente, que esse processo todo de convencimento, ele passa muito por abertura de espaço para coautoria, né? Ninguém se apropria daquilo que com que não tem um vínculo, né? Um vínculo de afeto, um vínculo de acreditar, um vínculo de se sentir pertencente àquilo, de se sentir identificado. Então é fundamental criar esse sentimento de identificação, de apropriação, para que realmente a comunidade escolar diga: isso é meu, isso é meu e eu vou fazer acontecer. Joia. Bom, a gente está se encaminhando aqui para finalizar. 2 lembretes, um deles é aqui dia 19 agora de junho às 16 horas, tem nova videoconferência do Conviva sobre a base, dessa vez sobre o ensino fundamental. Então a gente vai colocar aqui o link para os usuários enviarem as perguntas, e também fica o convite para todos assistirem ao vivo. E o segundo lembrete é que a nova escola, com o apoio do Movimento pela Base, está elaborando 11 guias
sobre a base, o primeiro deles sobre competências gerais, que é esse tema que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, esse vídeo que fizemos agora continua disponível aqui no Facebook do Conviva e também na galeria e na biblioteca da plataforma. Esperamos que vocês tenham gostado, aproveitado, aprendido e até a próxima! Até a próxima, e se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só me procurarem aí no site do inspirare.org.br. Tá joia. Obrigada, gente. Obrigada, Ana.